Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar sobre multiplicação de frações. Bem, aqui eu vou passar algumas regrinhas para facilitar na resolução dessas multiplicações. Primeiro, todos os termos devem ser frações. Ou seja, se você tiver uma fração e o outro termo não for fração, você vai ter que transformar ele em fração. Aí a regrinha é, fazemos o jogo do sinal, depois multiplicamos o numerador de uma fração com o numerador da outra, ou seja, a parte de cima com a parte de cima. Próximo passo, multiplicamos o denominador de uma fração com o denominador da outra, ou seja, multiplica o de baixo de uma com o de baixo da outra. E simplificamos o resultado se for possível, porque nem sempre é possível simplificar uma fração. Então eu vou pegar aqui alguns exemplos e mostrar como é que se faz. Aqui eu tenho 4/5 multiplicado por mais 1/3. Essa primeira fração aqui, 4/5, ela não tem sinal. Então se ela não tem sinal é porque ela é positiva. Aí, obedecendo a regrinha, primeiro a gente faz o jogo do sinal, lembrando que sinais iguais é positivo e sinais diferentes é negativo. Olha, mais e mais vai dar mais, você não precisa colocar o sinalzinho de mais aqui, tá? Não precisa. Aí multiplica, ó, 4 vezes 1 que dá 4, 5 vezes 3 dá 15. Ó. Não dá para simplificar. Então essa fração passa a ser o resultado. Olha, menos 6/7 multiplicado por 2/5. A primeira fração é negativa e a segunda, ó, como não tem sinal, ela é positiva. E aí, fazendo o jogo do sinal, menos e mais dá menos, multiplicando a parte de cima, 6 vezes 2 dá 12, multiplicando a parte de baixo, 7 vezes 5, 35. Essa fração também não é possível simplificar. Olha, mais 1/3 multiplicado por menos 5/8. Mais e menos dá menos. Lembrando que esse sinal de mais aqui ele não tem necessidade. 1 vezes 5 dá 5. E 3 vezes 8, 24. Essa fração também não dá para simplificar. Ela é uma fração chamada de irredutível. Aqui, ó, menos 2/3 multiplicado por menos 5/4. Menos e menos dá mais. Você não precisa colocar o sinal de mais, tá? Não precisa. Aí a parte de cima, ó, 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12. Essa fração aqui, ó, o numerador e o denominador é formada de número par. Então eu simplifico por 2, que vai dar 10 dividido por 2 dá 5, 12 dividido por 2 dá 6. Essa fração aqui ela é irredutível. Olha, menos 8 multiplicado por menos 4/5. É o que eu tinha falado no início. Ó. Aqui eu tenho uma fração e tenho aqui um número inteiro. Como é que eu transformo esse menos 8 em fração? Basta você acrescentar o número 1 no denominador. E aí, menos e menos dá mais, que não precisa. 8 vezes 4, 32. 1 vezes 5 dá 5. Neste caso aqui, essa fração ela não dá para simplificar. Novamente, ó, 7/6 multiplicado por mais 5. Esse mais 5 aqui, ele não tem necessidade de vir acompanhando o sinalzinho de mais, não preciso do mais. Como é que eu transformo esse 5 em fração? Coloca-se o número 1 no denominador. Essa fração 7/6, como ela não tem sinal, é porque ela é também positiva. Aí você faz, ó, mais e mais vai dar mais, que não precisa. 7 vezes 5, 35. 6 vezes 1 dá 6. Essa fração aqui, ó, ela não dá para simplificar. O que eu posso fazer com ela, se eu quisesse, era transformar em número misto ou
transformar em número decimal, mas por enquanto não precisa. Bem, aqui eu tenho 0,5 multiplicado por menos 2/3. Esse 0,5 aqui, ó, ele é um número decimal. Então eu vou ter que transformar ele em fração. Como é feito isso? Eu vou repetir o 0,5 sem a vírgula, só que esse 0,5, ó, você não precisa colocar ele, porque o 0 não vale nada. Então você poderia colocar só o 5 na parte de cima e na parte de baixo. Aqui, ó, eu tenho uma casa decimal, então eu acrescento aqui o número 10. Eu coloco aqui o número 10 e vou repetir a segunda fração. Aí eu faço o jogo do sinal. Mais e menos dá menos. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. Aqui, ó, eu poderia simplificar por 2, né? E depois novamente simplificar por outro número. Ou eu posso fazer isso, ó. Eu vou cortar esse 0 com esse 0. E aí eu já tenho o resultado menos 1/3. Bem, menos 4/7 multiplicado por 1,5. Esse 1,5 é um número decimal. Primeiro eu tenho que transformar ele em fração. Então eu repeti menos 4/7 vezes, ó, esse número aqui, ó, para eu transformar ele em fração, eu vou repetir ele, né? Eu vou colocar aqui 15 e embaixo eu vou colocar 10, porque aqui, ó, tem uma casa decimal. Lembrando que esse 15 décimo ele é positivo. Aí eu faço o jogo do sinal. Menos e mais dá menos. 4 vezes 15, 60. 7 vezes 10, 70. Poderia simplificar, mas eu vou optar por cortar esse 0 com esse. E aí a resposta, menos 6/7. Olha, menos 9/8 multiplicado por menos 4/3. Menos e menos dá mais, que não precisa. 9 vezes 4, 36. 8 vezes 3, 24. O de cima e o de baixo é par. Dividir por 2. Deu 18 sobre 12. Os dois são pares. Simplifiquei por 2. Ó, deu 9/6. O 6 eu poderia simplificar por 2. Mas o 9 não dá. O 9 e o 6, ó, divide por 3. Aí deu 3/2, que é uma fração irredutível. Passa a ser o resultado. E aqui eu tenho menos 7/5 vezes mais 1/4. Então, menos e mais dá menos. 7 vezes 1 é 7. 5 vezes 4 é 20. Então, isso aí é como se faz uma multiplicação envolvendo frações.